Amanhã é um dia muito importante. Amanhã o STF começa a julgar no plenário virtual o pedido de suspeição do Gebran Neto e do Thompson Flores, dois desembargadores do TRF4. E hoje a defesa do Lula soltou uma bomba atômica que envolve a Carmen Lúcia, que era presidenta do STF em 2018, e envolve o Thompson Flores, que era presidente do TRF4 em 2018. Por quê? Porque no dia 8 de julho de 2018, o então juiz plantonista, desembargador plantonista Favretto, ele mandou soltar o Lula, que estava preso. Lembra que o Lula estava preso em 2018? Foi preso para não participar da eleição, obviamente. E o Lula ia ser solto. Só que aí foi um grande conluio, um grande acordo nacional. Lembra daquele acordo nacional com o Supremo com tudo? Esse acordo aconteceu também nesse dia 8 de julho de 2018 para que o Lula não fosse solto, para que uma ordem judicial de um desembargador da segunda instância, que era o plantonista, essa ordem não fosse cumprida. Eu vou falar dos detalhes aqui, é engraçado, né? A gente sabe que esse pessoal, os juízes, etc., quando eles tiram férias, eles não voltam de férias para nada. Foi só o Lula. O Lula é a única pessoa no Brasil que conseguiu fazer a presidente do STF, o presidente do TRF4, dois desembargadores e o juiz Sérgio Moro trabalharem no meio das férias deles. Esse é o Lula. Antes de eu falar sobre isso, um segundinho, se você já sabia que era um grande golpe isso tudo, se inscreve no canal e curte o vídeo. Aqui a gente fez mais de 100 vídeos mostrando as mentiras da Lava Jato, mostrando a Vaza Jato e mostrando esses vazamentos. Aqui a gente foi Lula livre todos os dias, então um segundinho de graça. Muita gente não sabe, mas é de graça se inscrever no canal. É só clicar em inscrever e você está ajudando a fortalecer a esquerda. E aqui a gente também faz oposição ao bolsonarismo nas ruas. Ontem nosso carro de som estava em Taubaté, em São Paulo, que é aquela cidade onde a Ford está fechando a fábrica, e na sexta-feira, amanhã nosso carro estará de manhã em Curitiba, estará na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e também em Natal, Rio Grande do Norte. Estarão em 3 cidades amanhã denunciando os crimes do governo Bolsonaro. Quem quiser ajudar com essas ações para a gente ampliar mais ainda, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Clica um segundinho, Seja Membro, e você está ajudando a gente. Ou no primeiro comentário deixe Pix, PicPay, Apoie-se ou conta bancária para quem quiser ajudar. Mas um segundinho, se inscrever no canal também já ajuda. Mas antes, agora vamos falar do assunto, que é o assunto do vídeo, que é a Carmen Lúcia e o Thompson Flores. Leia essa conversa aqui, quem quiser pausa para ler, porque eu vou ter que virar aqui para eu mesmo ler. Mas esse é um trecho da conversa que o Lula protocolou hoje. Eu vou ler aqui. O Deltan diz: Valeixo falou com Thompson, que é o Thompson Flores, que mandou não cumprir até ele decidir. Aí o Deltan diz: isso nos dá mais tempo. A Procuradoria-Geral da República vai apresentar o cautelar de 2P, não sei o que é isso, para a Laurita, que é a Laura Tesler, que é a procuradora, ainda hoje. Aí ele diz: a Carmen Lúcia ligou para o Jungmann, que era o ministro da Justiça, e mandou não cumprir, e teria falado também com Thompson. Aí o Deltan diz: o cenário tá bom. O que aconteceu naquele dia foi o seguinte: os desembargadores do TRF4 estavam de férias, os ministros do STF estavam de férias. Quem fica no plantão, no caso do TRF4, era o Favretto. O desembargador Favretto ficou de plantão no TRF4. E aí ele deu uma ordem de soltura do Lula, dizendo: olha, o Lula ele tem o direito de fazer campanha política. Não tem como, ele tem que ser solto para fazer campanha política, é o direito dele. E aí mandou soltar. Aí o que aconteceu? Todo mundo lá em Curitiba ficou desesperado. Opa, vamos soltar o Lula? Não. O golpe, o plano Lula que o Deltan falava sempre, era manter o Lula preso para o PT perder a eleição. Esse era o plano. E aí o que acontece? Acontece que naquele momento houve um monte de um grande conluio para tentar não soltar o Lula. Só que tinha uma ordem judicial. Aí o Sérgio Moro, que era o juiz da primeira instância, foi lá e deu uma ordem dizendo: não, o Favretto, que é o desembargador da segunda instância, não tem competência para esse caso, não soltem o Lula. E ficou aquela: peraí, você é um juiz de primeira instância, de férias, o Moro estava em Portugal nesse dia, de férias, você está despachando dizendo que o seu superior não tem competência. Pegou mal, pegou bem mal. Aí o Favretto ficou bravo e falou: olha, não só tem competência, como solte o Lula, prazo de 1 hora para a Polícia Federal soltar o Lula. Eu lembro desse dia, eu lembro, eu morava em Barcelona, eu lembro como se fosse ontem, de cada uma dessas decisões. Aí entrou o Gebran e aí começou a sair na mídia que tinha alguma coisa para a Polícia Federal não soltar o Lula. E a PF não soltava. Agora a gente sabe o que aconteceu. O Gebran falou assim: olha, se o presidente do TRF4, que é quem manda mais que os outros, não se pronunciar, vai ter que acabar soltando porque tem uma ordem judicial. Então ficou toda a pressão do Thompson Flores, que amanhã será julgada a suspeição do Thompson Flores. Aí
O Deltan ligou para a Polícia Federal e falou: não soltem o Lula, esperem a decisão do Thompson Flores. Os procuradores começaram a falar entre si, no grupo, ficaram desesperados, falando: não, a gente imprime e leva em pessoa lá na casa dele, e a gente vai lá, não interessa, ele tem que dar uma decisão para desmandar o Favreto e mandar o Lula ficar preso. Nisso, o Deltan vai e fala: olha, o Thompson Flores falou pro Valeixo, para quem não sabe, ele foi superintendente da Polícia Federal de Curitiba, então todos os crimes que a Polícia Federal de Curitiba cometia era Valeixo e Sérgio Moro juntinhos, tanto é que o Sérgio Moro chamou o Valeixo para ser o chefe de toda a Polícia Federal quando ele foi ministro da Justiça, e foi por causa do Valeixo, que o Bolsonaro não gostava dele, que o Sérgio Moro acabou saindo do governo, tirou o Valeixo, o Moro falou: não, então não tenho mais o que fazer aqui, é isso, esse é o Valeixo. E aí o Valeixo recebeu ligação da Carmen Lúcia, então presidenta do STF, dizendo: não solte o Lula. Aí o Thompson Flores também falou: não solte o Lula, descumpra a ordem judicial, tá vendo? Você tem a presidente do STF e você tem o presidente do RF4 mandando a Polícia Federal descumprir uma ordem judicial só porque o réu era o Lula. Fosse qualquer outro, cumpriria-se a ordem e pronto. Aí, mas era o Lula, né? Era o Lula. Vamos lembrar agora algumas coisinhas sobre a Carmen Lúcia. Primeira, a Carmen Lúcia apareceu na Vaza Jato algumas vezes, mas a mais forte que ela tinha aparecido anteriormente foi quando os procuradores de Curitiba chamaram ela de frouxa. Por quê? Porque ela não queria dar uma decisão que eles queriam que ela desse. Ela falou: a Carmen Lúcia é frouxa. Ela apareceu naquele dia. Só que a Carmen Lúcia, ela teve um papel ativo no golpe e na prisão do Lula. Por quê? Porque ela era presidente do STF. Então cabia a ela, a Carmen Lúcia, pautar ou não a prisão em segunda instância. E claro, a Lava Jato queria isso, que é isso até hoje, a Globo queria isso, que é isso até hoje, e a Carmen Lúcia foi lá e pautou a segunda instância. Ela poderia simplesmente não pautar. Por quê? Porque já estava decidido. A Constituição é claríssima, que é só depois de transitar em julgado. O termo transitar em julgado significa que é quando não há mais recurso, ponto final, e acabou. Mas a Carmen Lúcia pautou. Ela pautou. E aí ela pautou e ela não quis pautar a discussão da prisão em segunda instância. Não! Ela quis pautar o habeas corpus do Lula. E o Lula falava: eu não posso ser preso, é um habeas corpus preventivo, antes de decretar a prisão deles. Foi em abril de 2018. Dia 4 de abril, 3 de abril, foi uns dias antes dele ser preso. E o Lula falou: eu não posso ser preso porque eu não transitou em julgado. É só a segunda instância, então não tem como me prender, causar esse constrangimento pra mim, porque não transitou em julgado. Aí a Carmen Lúcia podia o quê? Podia pautar ou a ADI, que é o que mudaria a lei da segunda instância ou não, ou ela podia pautar só o habeas corpus do Lula. Ela pautou o habeas corpus do Lula. Por quê? Porque havia o entendimento do STF. Ela pautando o habeas corpus do Lula, o que aconteceu? O Lula perdeu e acabou sendo preso, e aí o STF virou a chavinha. O líder do governo Bolsonaro no Congresso, o atual líder, Ricardo Barros, do Partido Progressista, falou: olha, o STF virou uma chave na Constituição, que aí tinha prisão em segunda instância. Para quê? Para prender o Lula, para o Lula não ser candidato. Acabou a eleição, o Lula não ganhou, o STF virou de novo a chave e a Constituição passou a valer do jeito que era antes. Foi isso o que fizeram com o Lula. E aí, olha só que coisa, o líder do governo Bolsonaro admite, e isso foi a Carmen Lúcia.